Iniciou. A paz do Senhor Jesus para todos que ouvem a palavra de Deus, para os irmãos em Cristo Jesus e para aqueles que não aceitaram Jesus, uma boa noite de salvação. Eu quero ver aqui o pastor Marco, pela misericórdia de Cristo, deixar uma palavra para que cada um de nós medite, em nome de Jesus. Quem tiver sua Bíblia aí em casa, abra 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13. Louvado seja o nome do Senhor. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13, que diz o seguinte: o título é sobre acerca da ressurreição e da vinda de Cristo, que não está distante, está bem próximo. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorante, sem conhecimento, acerca dos que já dormem, porque quem não vos entristeçais, como aos demais que não têm esperança, como aqueles que não têm esperança na ressurreição e no arrebatamento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, espera, Deus os tornará a trazer com ele. Aqueles que esperam em Jesus, aqueles que dormem, que morreram, partiram na esperança em Cristo, aqueles que é fiel em Cristo, que aceitaram Jesus e nasceram de novo, não é qualquer um. E dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederais os que dormem, os que já morreram entre nós. Não procederais. Nós não vamos ser, na hora da vinda do Senhor, vai haver primeiro a ressurreição dos mortos. As covas vão se abrir e os mortos, os corpos vão ressuscitar em glória. A alma e o espírito voltará para os seus corpos. Em glória, os corpos serão os corpos igual, semelhante ao de Jesus, semelhante ao dos anjos. E subirá no abrir e piscar de olho, na direção da nuvem. E a igreja do Senhor que está no final dos tempos, viva no Senhor, viva espiritualmente e porque nós somos o espírito, alma e corpo. O corpo, aquele que os corpos ainda estão vivos, que não morreram, não precederam, e que estão também vivos espiritual, porque estão na presença do Senhor. Esses serão arrebatados no abrir e piscar de olho e se encontrarão com Jesus nos ares. Dizemos-vos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que alcançar a vinda do Senhor, não precederamos, não seremos arrebatados primeiro, mas por último, os que dormem serão ressuscitados e arrebatados primeiro, e depois os que estão vivos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, gritos, os anjos gritando glória a Jesus, e com voz, alarido, gritos, e voz de arcanjos, os anjos dando glória a Jesus, e com trombetas de Deus, a trombeta tem que tocar. E os que morreram em Cristo, ou dormiram, que é a mesma coisa, em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontra o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, sempre, eternamente com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai, irmão, uns aos outros com essas palavras de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 em diante, que Jesus está próximo, Jesus está à porta. Aqueles que morrer antes do Senhor Jesus vir, morrem na esperança que ele vai ressuscitar e vai dar um corpo glorioso e novo e vai subir
Vai ser os primeiros que vão subir ao encontro de Jesus nos ares, nas nuvens. E depois nós, aqueles que estiver vivo, nesse momento da vinda de Jesus, aí eles vão ser, os seus corpos vão ser transformados num abrir e piscar de olho e vão subir aos ares. E aqueles que já morreram antes de nós estarão já lá esperando por nós com Jesus Cristo. Tudo dando glória, aleluia, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz aqui: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, no primeiro céu, nas nuvens, nesse céu atmosférico, não o cósmico, o céu atmosférico. E assim estaremos sempre com Ele. Portanto, consolais, animais, entendeu? Uns aos outros com estas palavras. Tem crente que está desesperado dentro de casa, tem outros que estão vendo voz, estão querendo se matar, porque não tem a fé em Cristo, não tem a esperança em Cristo. Então você, meu irmão, que vê um crente desesperado por causa da pandemia, por causa dos que ainda nem começou ainda, vai vir coisas piores do que essa pandemia, vai vir coisas piores do que esse vírus, vai vir quebra de bolsa de valores, países falidos, pessoas se matando porque perderam suas empresas, entendeu? O rico materialista que vai perder suas empresas atirando no vidro, pessoas passando necessidade, coisas piores estão vindo, para vir, entendeu? E se essa pandemia, ou essa melhor ainda, pandemia, porque é mundial, demorar, passar mais 15 dias ou um mês, entendeu? Porque mesmo assim, quando a pandemia acalmar, que as pessoas voltar à sua atividade, não vai deixar de morrer gente por causa dela ainda. Porque até hoje morre gente por causa da gripe que houve na época do outro presidente chamado Lula. Morreu 1.000 e poucas pessoas, ninguém falou, da gripe que está até hoje matando. Então, essa epidemia, que está como uma pandemia, ela vai continuar matando por anos e anos, não na proporção que está hoje. Ela vai passar, mas vai continuar o vírus alojado nas pessoas, aquelas pessoas mais fortes vai estar imune e vai continuar, como a gripe mata todo ano, como a tuberculose, como a AIDS, como o câncer que está aí dentro das pessoas, como hospedeiro dentro das pessoas, como inquilino de muita gente que está matando diária e o ano todo aí, como o vírus que teve anterior a esses e muitos outros. Todo ano pessoas têm, umas morrem às vezes de tuberculose, de todos os tipos de infecções e de vírus. Então tá aí, isso vai passar, mas vai deixar sequela. Ainda vai continuar pessoas, um número pequeno depois que passar, de pessoas que está incubado lá dentro, o vírus que está alojado e que não faz efeito, vai deixar de fazer efeito nenhum, mas vai pegar aqueles mais fracos, continuar pegando. Então, se agarrar no Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor tem a esperança para quem morre e para quem está vivo. Jesus é um Deus perfeito, é o Deus verdadeiro, porque Ele tem esperança para quem morre e para quem está vivo. Não só para quem está vivo, mas também para quem morre e para quem está vivo. Então, para aqueles que morrem no Senhor, será seus corpos gloriosos, sem mácula, sem dor, sem ruga, transformado num corpo glorioso igual ao de Jesus, e será com Jesus, voltará o seu espírito, sua alma para o seu corpo glorioso, e aqueles que estão esperando no Senhor vai ser transformado num abrir e piscar de olho, num instante. Vai ser transformado seus corpos em luz, como átomo, e aí vai se encontrar com o Senhor. E aqui diz: mas, irmão, acerca do tempo, da cronologia do tempo, das estações que vai acontecer, não necessitais de que se vos escreva alguma carta, mande alguma notícia
dê algum ensinamento, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, a qualquer momento, sem ninguém esperar. Aqueles que estão perdendo a fé no Senhor, que estão dizendo, eu estou só, eu estou assim, ninguém me quer, e o diabo dizendo, se mata, vão perecer, não vão se salvar, porque perder a fé no Senhor, a não ser que volte para o Senhor, a não ser que tenha esperança e a fé no Senhor, porque aquele que tem a fé e a esperança no Senhor, não se atribula tanto assim. Se preocupação há, algumas tribulações há, mas não de desespero, de querer até tirar sua vida, porque isso não procede de um crente salvo, mas de uma pessoa que não busca a ler a Bíblia e vai ouvir a outros fracos que não crê no Senhor Jesus e que só tem esperança nessa terra podre e maldita, mas não tem esperança no céu glorioso e santo e bendito. Então diz aqui, por quê? Porque ele virá, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. O ladrão, quando vem arrombar uma casa, ou vem furtar, ou vem roubar, ele não avisa, ele vem de repente para tomar aqueles bens. E Jesus vai levar os bens que ele tem nessa terra, algo precioso que ele tem nessa terra, precioso mais do que ouro, precioso mais do que o mundo inteiro, que é a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, que pertence a ele. Até o corpo do crente não pertence a essa terra, vai ser depositado na terra, vai ser comido de bicho, mas no momento exato da vinda do Senhor, dessa grande ressurreição e desse grande arrebatamento que vai vir, ele vai transformar esses corpos em um corpo glorioso, em um corpo celestial, porque o primeiro homem, alma vivente, animal, o primeiro homem de carne e osso, caiu no pecado e não venceu o pecado, não venceu a serpente, e caiu, e pereceu, e morreu. Mas o último Adão, Jesus Cristo, homem, esse venceu a morte, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo e tomou a chave da morte. Esse último Adão é que a gente tem que ter a semelhança. Todo aquele que é nascido do primeiro Adão, o Adão, marido de Eva, são irmãos, mas aqueles que aceitam Jesus e morre espiritualmente para o mundo, morre materialmente para o mundo e nasce espiritualmente para Cristo, que se torna cidadão celestial, esses são nascidos do último Adão, Jesus Cristo. Então esses são os irmãos. Então nem todos são os irmãos, uns são os irmãos no primeiro Adão e outros são os irmãos no segundo Adão, no último Adão, no verdadeiro Deus, no verdadeiro homem, Jesus Cristo. Então todo aquele que nasce de novo, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e nasce de novo, ele tem a sua esperança no céu, não é na terra. Mas aquele que é nascido de pais humanos, nascido de homens humanos, nascido de Adão, nascido da descendência de Adão, esse tem a esperança na terra, esse tem a esperança em homens, terreno, e esses que são desse primeiro Adão que pecou lá no Jardim do Éden, são irmãos, são pecadores, são miseráveis pecadores que estão ali como irmão. Então há uma mentira do diabo dizer que todo mundo é irmão. Não, todo mundo é irmão. Aqueles que é nascido de Adão, do primeiro Adão, são todos irmãos. Mas aquele que se arrepende, nasce de novo, que nasce do último Adão, que nasce de Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, esse não é mais irmão do primeiro Adão, mas irmão do segundo, daquele que desceu do céu, se fez carne, veio na semelhança do primeiro, mas não pecou, venceu. Eu, aleluia, aceitei Jesus. Você que está aí que aceitou Jesus, então irmãos do último Adão, do Adão que venceu o pecado. Nós somos filhos de Deus, adotados por Jesus, o último Adão. Mas o primeiro não, o primeiro é caído, o primeiro é irmão de Caim, é irmão de Herodes, é irmão de Barrabás, é irmão do cabeludão Barrabás, mas é irmão de Judas, é irmão de todos
maligno da terra, mas aqueles que se arrependem e deixam de ser filho do maligno, filho da perdição, e passa a ser filho adotado, filho de Deus adotado pelo último Adão, Jesus Cristo, o homem, esse passa a ser irmão, é uma nova criatura, é filho do Deus vivo, é adotivo por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há hoje uma loucura nas igrejas, há hoje uma loucura na cabeça de pastores ecumênicos, pastores nova era, que diz que todo mundo é irmão. Não é. Para ser irmão tem que nascer de novo, para ser irmão da descendência do último Adão, Jesus Cristo, homem. Ele tem que morrer para o pecado, morrer para esse mundo, morrer para as tolices deste mundo, ter a mente de Cristo, ter a aparência de Cristo. Ele, aquele que é da descendência do último Adão, que nasceram, que morreram para o primeiro e nasceu para o segundo Adão, para o último Adão, para Jesus Cristo. Esses são imagem de Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Mas aqueles que não quer nascer de novo, que quer ser nascido da carne, que nascer da carne quer viver na carne, quer viver na obra da carne, na luxúria, na mentira, na vaidade, esses tipos de igreja não são meus irmãos, eles não são irmãos do último Adão de Jesus Cristo, mas são do primeiro, do caído, do Caim, do que matou Abel, do que matou o próprio Jesus. Aqueles que mataram Jesus filho do primeiro Adão, do rebelado, que veio, que recebeu as promessas, não quis as promessas de Deus, mas quis as promessas de Satanás, e Satanás está aí para se rebelar na terra como um anticristo. Já está o anticristo na terra, só falta se manifestar, e a Bíblia mostra que no final dos tempos, esse Eníoco, esse filho do primeiro Adão, do Adão caído, esse anticristo que vai se manifestar, que vai se aliar com todos os filhos do primeiro Adão, daqueles que saíram de nós porque não era de nós, porque se fosse de nós ficaria conosco, que se declararam ser filho legítimo do primeiro Adão. Mas aqueles que rejeitam o primeiro Adão, que rejeita ser filho de Eva, que rejeita ser filho de Adão, mas que aceita a ser filho de Deus, adotado pelo último Adão, Jesus Cristo, aquele que desceu do céu, aquele que veio do céu e se fez carne, que fez semelhança do primeiro, mas não pecou como o primeiro. Ele venceu a morte e o pecado, venceu as trevas, venceu, louvado. Ele não tem nada com o príncipe desse século, com aquele que domina o primeiro Adão. E diz aqui, mas irmão, acerca dos tempos que chegaram, estão chegando, das estações, quando Paulo fala de tempo, estação, quando Deus fez o tempo, ele fez no quarto dia de Gênesis, fez a lua, o sol, as estrelas, ele fez o tempo, ele fez o norte, o sul, o leste, o oeste, lua nova, lua cheia, lua crescente, lua minguante, fez inverno, primavera, verão, outono, fez os tempos, a cronologia do tempo no quarto dia. E ele disse: esperai no Senhor com paciência. Salmo 40. Jesus, ele veio numa cronologia de tempo, levou 40 chicotadas nas costas. Jesus veio mostrando 4.000 anos depois da criação, e ele diz que nós, aqueles que estão ligados em Jesus Cristo, homem, no último Adão, no Adão que venceu o pecado, não o derrotado, mas aquele que é vitorioso, esse será vitorioso, esse terá vitória eterna. Não, a vitória dele é eterna, é no céu. Ele não espera por vitória na terra, mas no céu. Ele não tem esperança na terra, ele não tem esperança neste mundo que vai vir o maligno, o anticristo. Não, ele tem a esperança de ser arrebatado, de ser transladado deste mundo. E diz que, mas irmão, acerca do tempo e das estações, não necessita de que vos escreva, de que você ensine, de que você explique tanto, porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão da noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Como o ladrão da noite. Então, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Sabemos que estamos no último século. Esse século é o século 21. 21, a gente sabe que 21 se escreve 2 mais 1 é 3. É o último século. 3. Então, você sabe o que é que representa isso. Você sabe que nós estamos no último século, o século 21. Jesus, ele deixa bem claro isso. Já teve 2 guerras mundiais, só falta a terceira. E antes da terceira guerra mundial vai vir guerra. E eu quero deixar um recado aqui. Vai vir guerra sobre o Brasil. Vai vir guerra. Os Estados Unidos vai entrar em guerra aqui no Brasil para ajudar o Brasil contra contra um grande grupo. Aqui vai ter uma divisão muito grande no Brasil, como teve na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte era uma só Coreia, era tudo irmão, vírgula, em Adão, no primeiro Adão, entendeu? No primeiro Adão, ou um irmão, digamos assim, biológico, da carne, né? Biológico, não espiritualmente, mas biologicamente. E hoje é separado aquele país em dois, se dividiu em 2 países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E os Estados Unidos na época entrou para defender a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte não quis. Hoje ela odeia os Estados Unidos por causa disso. E ali o que acontece? Houve uma divisão. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é socialista, é comunista, entendeu? É opressora, não aceita a Bíblia, não aceita Cristo, é uma anticristo, é um governo anticristo, totalmente anticristo. E há governo anticristo no Brasil, e há governo a favor de Cristo no Brasil. E esses 2 governos vão guerrear. Escute bem, esses 2 governos vão derramar sangue. O governo que representa o anticristo, um governo que até o lado dele é bem claro, e um governo que representa um governo botado por Cristo, e um governo apoiado e botado pelo anticristo. Não é à toa que há simbologia esquerda-direita, direita-esquerda. Não precisa falar tanto para vocês entenderem. Então, um governo socialista, um governo comunista que vai fechar todas as igrejas, como Deus me mostrou nos sonhos há muito tempo atrás. Falei para a igreja, vi as igrejas fechadas, vi guerra no Brasil, vi fome. E tem um governo que não quer ver a fome, que não quer ver a guerra, mas se for para lutar, vai lutar. Eu sei que eles vão lutar. E aí o que acontece? Vai ter uma crise no Brasil, vai ter uma crise no mundo pior do que o coronavírus, porque Apocalipse 6 é bem claro. Apocalipse 6 fala dos selos, como eu já preguei aqui e venho há 17 anos pregando, que Apocalipse 6 fala de 4 cavaleiros: cavaleiro branco, falsa paz, cavaleiro vermelho, guerra, cavaleiro preto, fome, e cavaleiro amarelo, pestes. Mas quem me garante? Quem garante a você que depois das pestes vai vir ao contrário? Depois das pestes vai vir a fome, depois da fome vai vir a guerra, e depois vai vir a falsa paz, o anticristo. Porque o anticristo ele vai vir no período de caos, num período de muita caos. Ele vai vir como um pacificador do mundo, e o mundo está esperando pelo homem que venha salvá-lo, não para levar para o céu, mas para salvar essa terra. A maior parte da população é uma população que não espera por Cristo para ser arrebatado para as nuvens, mas espera pelo um Cristo falso que venha estabelecer uma nova ordem mundial, que venha estabelecer um novo mundo, uma nova era. E esse eu não quero, esse eu rejeito. E se você quer, fique com ele. E se você quer, fique com ele. Mas eu não quero, porque eu quero aquele que vai se encontrar com a igreja nas nuvens e vai arrebatar. Você que é materialista, que
que ama a sua casa mais do que a sua vida, ama o seu carro mais do que a sua vida, ama mais o seu país mais do que a sua vida, ama mais esse mundo falido mais do que a sua vida, ama um prato de feijão mais do que a sua vida, você está sujeito a ficar, se você não abrir os olhos, está sujeito a ficar em um mundo de caos e uma falsa paz depois desse caos. É estabelecido por um governo de fala macia, um governo que não diz a verdade, um governo que não agride com a verdade, mas agride os verdadeiros com a mentira. Um governo de bajulação de mentira, um governo mundial que vai prometer um mundo novo, uma nova era, que vai prometer uma paz, aleluia, e que vai destruir os lares, vai destruir as igrejas, que vai destruir a decência moral, a justiça, e vai proclamar uma anarquia, um mundo de anarquia. Então, eu quero dizer que a Bíblia relata que Cristo está próximo de vir, mas antes de Cristo vir, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nós estamos em 1 Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que Paulo diz: não se preocupe nem por espírito, não se perturbe nem por espírito, nem por palavra, nem por nós mesmos, que o dia do Senhor está próximo, sem antes se manifestar o filho da perdição, entendeu? E o homem do pecado. Então ele vai se manifestar. O judeu que não acredita em Cristo, o judeu que acredita em um Messias que vem, está aí na rede social dizendo que o Messias já está em Israel, que ele está oculto, mas vai se manifestar. Outros já estão dizendo que está em outro canto. E a Bíblia fala no Evangelho, quando você ouvir rumores dizendo: Cristo está ali, Cristo está ali. Quem é Cristo? O Messias. O Messias está ali. Está acolá, está em Israel, faça se manifestar, está não sei aonde, faça se manifestar. Aí Jesus disse que abra os olhos, olhe para a sua redenção, olhe para o céu, porque o verdadeiro Cristo que morreu na cruz, esse vai vir arrebatar os seus, vai vir arrebatar a preciosidade dele nessa terra, que não é o ouro e a prata, como algumas igrejas do anticristo diz, mas aquilo que é mais valioso do que o ouro e a prata, a nossa vida que está guardada no Senhor Jesus, a nossa vida que está guardada. Eu não estou nem aí se essa pregação dá audiência, eu não estou nem aí se você vai compartilhar ou não, se você vai dizer a verdade ou não. Eu quero ter essa responsabilidade de dizer a verdade, doa quem doer. Jesus está voltando, mas também o anticristo já está na terra, só falta se manifestar. E para ele se manifestar, a Bíblia diz que ele só vai se manifestar no meio do caos. O anticristo se manifestará no meio do caos com uma solução mentirosa, uma solução falsa. Mas o nosso Cristo, aquele que morreu na cruz, o último Adão, aquele que venceu o pecado, entendeu? Aquele que venceu o pecado, aquele que desceu do céu, esse vai vir quando for estabelecida a falsa paz. Porque a Bíblia diz que ele virá quando tiver rumores, a paz, e a falsa paz vai vir, depois dessas crises, depois de alguns conflitos. O Brasil está na beira de uma guerra civil, o Brasil está fadado a uma guerra civil, o Brasil está fadado, irmãos, humanamente falando, não irmão em Cristo, mas irmãos nascido de Adão, irmãos geneticamente falando, a se degradar, como houve na Coreia, como houve na China. Você não conhece a história da China, aquele país que vive miséria, na maior miséria do mundo, a miséria espiritual. Não olhe para a China como fosse um país rico. É o país mais miserável que existe na face da terra, é a China, porque não tem Deus, não tem religião, não tem igrejas evangélicas, as igrejas que tem lá é manipulada. Você não conhece a história da China, você não conhece a história dos ditadores da China,
do socialismo, do comunismo, entendeu? Daquela bandeira vermelha, daquele dragão vermelho, daquilo que representa o cavaleiro vermelho de Apocalipse, o anticristo, aquele que é chamado pela mitologia grega, o Deus da intriga e da guerra, o Deus que é chamado na mitologia grega, que dá o nome bem interessante, que os filósofos chamam, que os filósofos adoram. E eu tive visão da noite há muito tempo, um grande estrondo no mundo, e havia uma guerra civil, e no meio daquela guerra civil, eu estava lá com fusível naquela guerra civil, e ali o que acontece? Naquela guerra civil dava um estrondo, e eu vi uma tenda cheia de arma, e era do exército americano, e dava aquele estrondo, dava aquele claridão, e pessoas gritavam, Mercúrio está vindo, e eu me acordei e fui orar, e eu procurei. E quando eu liguei a televisão, eu não tinha televisão ligada em casa, eu não tinha parado, e eu instalei, e quando eu liguei, caiu na TV Escola, Tom Seivo, pregando, aquele Tom Seivo falando, naquela hora que eu liguei, aparece falando de quem? De Mercúrio, na mitologia grega, o deus da intriga, o deus da guerra, que representa o anticristo. Mercúrio, não é à toa, é o planeta vermelho, que na mitologia grega representa o líder mundial que vai vir, e ele está aí já na terra para se manifestar. Nada de bom, não espere mais dessa terra, espere do céu, algo de bom do céu que vai vir. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Não deixe o pecado entrar na sua porta, não deixe o pecado entrar na sua casa, na sua vida. Cuidado com aqueles que vêm ao seu lar, cuidado com aqueles que vêm destruir a sua mente. Os tempos é chegado, os dias é chegado, e Jesus diz aqui, porque, mas irmão, acerca dos tempos, das estações, não necessita que vos escreva, que vos ensine, não só os tempos da vinda de Cristo, mas também os tempos da vinda do anticristo, do falso Messias, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, de repente Jesus virá, o nosso Messias virá, mas também o falso Messias já está aí para se manifestar. Pois que quando disseres, observe o versículo 3, o versículo 3 do capítulo 2, observe em nome de Jesus essa numerologia, essa sequência, esse código que a Bíblia traz aqui, no versículo 3, Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará, como a mulher grávida, que de modo nenhum ela escapará de dar à luz, assim mesmo será o dia do Senhor. E ele vai vir quando disser, está em paz, está havendo paz, então vai vir muitos caos aí, vai vir revoluções, vai vir guerras, não é a terceira guerra agora, vai vir conflitos mundiais, vai vir fome, vai vir pestes, e aí vai se manifestar o anticristo, o anticristo, aquele que se opõe a Cristo, que se opõe a Deus, como está em Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós estamos em 1 Tessalonicenses aqui. Então, Paulo falou disso há praticamente 2000 anos atrás, e ele já esperava Cristo, e já esperava que isso acontecesse. Imagina hoje que nós estamos nessa época, e nós estamos em um momento que está acontecendo um fato bíblico. Nunca houve uma pandemia, houve muitas epidemias. Na época do presidente Lula, houve uma epidemia da gripe que houve, matou 1.000 e poucas pessoas, não teve ninguém informando, não teve nada. Até hoje essa gripe mata.
Agora não é mais uma gripe, não é mais um caso isolado, não é como foi a peste tifo, a peste negra, o ebola, não é um negócio que é num canto só, mas é mundialmente. Mundialmente, os Estados Unidos já está, a maior parte dos Estados Unidos está contaminado. Agora eu lhe pergunto, a China, você não conhece a China? Você não tem nem ideia do que é a China. A China é o país, um dos países mais populosos do mundo. Tem pessoas que dormem de tuia, uma dentro da casa. Tem pessoas que, você pensa que a China é só aquela riqueza. As aldeias, as favelas da China. O povo morando tudo agarrado lá. E a crise desse vírus começou na China. O ano passado, e a China ficou calada. Mas por que a China ficou calada? Ela tinha um propósito, ela tinha uma razão, ela sabia o que estava fazendo, ela deixou isso acontecer. A China tem um controle, a China está no controle disso tudo. A China morreu, alguns morreu, precisava morrer, senão ficava muito caro. Mas a China, pela população que tem lá e por ter esse vírus ter nascido, se propagado lá, ser gerado, então era para morrer, no mínimo a metade da população. Por que não morreu? Por que não morreu? Porque ele já estava preparado, porque ele já estava pronto. O socialismo, o comunismo já estava, ele queria dar uma crise mundial. O Cavaleiro Vermelho queria quebrar a Bolsa de Valores, o Cavaleiro Vermelho queria quebrar o seu pior inimigo, os Estados Unidos. O Cavaleiro Vermelho queria quebrar, mas o Cavaleiro Vermelho, ele tem esperança de dominar o Brasil, porque ele sabe que tem dois grupos, um grupo que não aceita e um grupo que aceita, um grupo que está favorável ao Cavalo Vermelho, mas um grupo que não está, um grupo que não está nem aí para Deus, que não está nem aí, aleluia, para a vida humana, que só quer o poder, e um grupo que está sofrendo, que crê em Jesus, que crê em hierarquia, que crê, aleluia, em justiça, que crê em dias melhores em Cristo Jesus. Mas aqueles que não creem em Cristo, crê no dragão vermelho. Aqueles que não creem em Cristo, crê em um líder mundial que se tornou o Deus dele, como na Coreia do Norte, se tornou aquele homem, é o Deus dele. O avô daquele, quando morreu, o povo gritou em pranto, como é que o nosso Deus podia morrer? Porque eles achavam que o avô daquele homem era um Deus, e aquele homem morreu, e depois veio o pai daquele homem que está lá na Coreia do Norte, morreu também o pai, e ele está lá no apogeu como um Deus, odiando os Estados Unidos. Ore pelo presidente Trump, ore pelo presidente brasileiro, pelo Jair Bolsonaro. Por que orar por esses dois presidentes, não orar pelos outros? Ore por eles, para que eles venham a Deus usar mais ele, porque Deus, como usou a muitos governantes para oprimir as nações, ou melhor, para subjugar nações que oprimem o povo de Deus, que tenta destruir o povo de Deus, como a rainha Esther, na época que estava lá, que se casou com o rei Assuério. O rei Assuério foi levantado, era um homem pagão que foi levantado por Deus para não ser destruída Israel, para se libertar de Amã, entendeu? Mardoqueu estava lá, o crente, que eles lutaram, jejuaram, lutaram para que viesse tirar da garra de Amã. E ali a forca foi para que a forca volte para Amã, a forca que ele preparou para nós. O que a China prepara para nós, o que a China prepara para o mundo, o que os países socialistas, os países que não aceitam a Jesus, que não aceitam o Deus vivo, que a forca deles volte para eles, para aqueles que está predestinado à perdição eterna, para aqueles que não se arrependem, porque Abraão, o nosso pai da fé, quando viu o anjo de Deus, que aqueles anjos anunciaram o caos que viria, a destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra, Abraão, ele interveio ali.
não é a oração do injusto, não é a oração do espírita, do macumbeiro, não é a oração do feiticeiro que vai resolver, é a oração do justo, a oração daquele justo, do coração convertido, daquele que se arrependeu, que nasceu de novo. Deus não escuta, não atende a oração de ímpio, oração de baderneiro. Deus atende a oração do justo. A oração do justo vale mais do que todos os justos do mundo. Deus, ele não compartilha com o injusto, ele não atende o injusto, ele não tem nada com o eníoco, com aquele que proclama iniquidade, ele não tem nada com esse, ele não dá ouvido, ele não inclina os ouvidos para ele, mas para o justo. E eu peço aos justos que orem, porque se os Estados Unidos quebrar e se tornar não mais ameaça para a China, não mais ameaça para a Rússia, eles vão dominar e vão estabelecer o socialismo, vão estabelecer a destruição das igrejas, vão estabelecer, e talvez nós não voltem mais a congregar num lugar dando glória a Deus como a gente estava. Não por causa dessa pandemia, mas por causa do que vai vir pior do que a pandemia, a fome, o caos, a quebra. O Brasil é um país falido que só não entende quem não quiser, quem tiver com a mente mal, com a mente dominada pelo mal. É um país falido que está tentando se levantar, que está tentando trabalhar e se levantar. E agora vem essa pandemia. E essa pandemia, ela força a gente ficar dentro de casa para não se contaminar, para não piorar mais. E isso força o país quebrar, e o presidente fica desesperado, porque ele não é tolo, ele não é besta, ele não é um homem ignorante, tolo, ele não é tolo, mesmo que ele não tenha talvez o conhecimento totalmente do Senhor, talvez os conhecimentos das previsões que tem do Senhor, mas ele não é tolo, ele tem um espírito, uma alma que sente. Entendeu? E aquele que tem espírito, uma alma que sente das coisas de Deus, sabe que as coisas que vai vir não é boa, e tenta equilibrar essa balança e não consegue, mas vai vir o caos, e nesse caos, aqueles que são do lado do anticristo, do lado do caos, do lado da baderna, do lado da injustiça, do lado da pornografia, da prostituição, da luxúria, vai se manifestar para criar mais caos ainda, para destruir a nação, para destruir os Estados Unidos hoje. Uma coisa que nunca aconteceu nos Estados Unidos é o povo dar entrada em seguro-desemprego, está dando entrada em massa, isso vai afetar a economia, e os Estados Unidos sabe de tudo que está acontecendo, sabe que esse vírus não é por acaso, sabe que Deus está castigando o mundo, mas também sabe quem está sendo usado pelo maligno, sendo usado pelo diabo para se promover financeiramente, para se promover, para ganhar dinheiro, para enricar, para se tornar a maior potência do mundo, para dominar e para tirar o poder, aleluia, do evangelho da mão do povo de Deus, para oprimir, para proibir a Bíblia, para proibir, como já fez desde 1920, que a China, muitos sofrem na China. Em 1940 teve a Revolução Chinesa lá, que entrou o socialismo, que entrou o comunismo. Quantos foram oprimidos, quantos foram mortos, quantos foram fuzilados? Procura a história, procura os fatos, procure ver a história da China, procura ver a história porque a China está uma potência vendendo lixo para o mundo. A China vende, o que a China vende mais é lixo, entendeu? Vende coisas boas, vende equipamentos bons, mas vende muito lixo. O Brasil compra a maioria do lixo, relógio falsificado, porcaria, caixa de som piscando, que compra hoje, no outro dia está quebrada.
e comprando lixo enricando, porque o mundo se encanta, não pode ver uma luzinha piscando que compra, telefone falsificado, e o Brasil anteriormente deixava esse lixo entrar e está deixando esse lixo entrar, e ela se tornando a maior potência, como escravizando muito, trabalha pela mixaria, escravizando muito, para que venha ser uma grande potência e venha se cumprir aquilo que está na Bíblia, uma nação ímpia, uma nação dominada por um líder que vai ser, um líder que vai se manifestar, um líder que vai começar ecumenicamente, que vai começar com falso amor e depois prometendo aquilo que um paraíso na terra, uma nova terra, um novo mundo. Mas Jesus não promete uma nova terra aqui, promete no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, escute bem, que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente a destruição, como a dores de parto de uma mulher, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Jesus disse que vai acontecer. Vai haver ainda uma falsa paz na terra. 3 anos de falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio depois de conflito mundial. O Eraníoco, o anticristo se rebelando e mostrando as garras dele, mostrando que ele é o falso Messias. Mas Jesus tem uma promessa para mim e para você que crê no Deus vivo, para você que se entrega o coração a Ele, para você que não está agarrado nessa terra falida, nessa terra que não tem mais nada para dar, nessa terra que está, aleluia, que só tem o caos e o pecado e a destruição. Uma terra que muito se agarra. Se você não está mais agarrado nessa terra, se lembre que você veio do pó da terra. Do pó da terra, Deus prometeu que você voltará, mas Ele mandou o Filho dele dizendo algo novo do Pai, dizendo uma mensagem nova do Pai, que aquele que veio do pó da terra, o seu corpo será transformado não mais em terra, mas em luz, em glória luz, e subirá aos ares para voltar para o mundo da luz, para a terra da luz, que lá não é terra, é só glória e luz. Então é só o nome terra. Então nós que somos terra, que somos barro transformado em carne, seremos transformados em glória. Mas vós, irmão, já não estáis em treva. Não estáis mais em treva, em escuridão, em ignorância, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você não pode ser surpreendido, irmão. Você não pode ser surpreendido. Como é surpreendido? Eita, aconteceu, Jesus levou a igreja. Isso é ser surpreendido. Mas você vai estar esperando as portas abrir, esperando os toques da trombeta, com seus ouvidos espiritualmente ligados, com seu corpo tronado, interligado com o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muito ligado com o vírus, o corona, não sei o que, mas tem outros dizendo: Jesus, tu está chegando, Jesus, tu está chegando, Jesus, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus, louvado seja o teu nome. Glória, glória. Preguei para os meus vizinhos, preguei para todos, aleluia, não dão ouvido. Vai vir os conflitos, vai vir a revolução, vai vir as guerras, vai vir a fome, e eles não dão ouvido, aleluia, que eles fiquem sem dar ouvido. Não quer dar ouvido porque é orgulhoso, não quer dar ouvido porque é soberbo, não dá o braço a torcer, porque tem o orgulho de Satanás dentro do coração. Quantos que eu preguei e diz é verdade, mas não dá orgulho, porque está ligado ao marido, ligado à mulher, ligado ao filho, ligado ao dinheiro, ligado ao político, ligado a Satanás, mas não está ligado a Deus, não está ligado ao Senhor Jesus, não está ligado. São homens alienados, mulheres alienadas, jovens alienados ao mal. A soberba de Satanás domina os corações, são acorrentados em sistema, são acorrentados em governo, são acorrentados em amigos, são acorrentados em tantas coisas, em luxúria, em vaidade, são acorrentados
estão presos, acorrentados, e não conseguem olhar o céu, não conseguem olhar que o céu está se abrindo e Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Estão olhando para o corona, estão olhando para um vírusinho, que Jesus tem um domínio, que Jesus, aleluia, tem um domínio sobre a morte e sobre a vida. Estão olhando para quem está morrendo muitos, graças a Deus, está vivendo muitos, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo, aleluia. Mas ninguém morre sem a permissiva de Deus, ninguém vive sem a permissiva de Deus. Tem mulheres de 90 anos, tem mulheres, homens de 90 anos, que estão sobrevivendo no meio da pandemia, mas tem outros que estão tão novos morrendo. Aleluia. E pior é aqueles que morrem sem a esperança da ressurreição, sem a esperança da vida eterna, morre sem nenhuma esperança, morre como um miserável, pobre e nu. Louvado seja o nome do Senhor, não por isso, mas por Jesus Cristo, dá uma esperança nova para cada um que crê nele. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, aleluia. Não durmamos, não cochilamos, não durmamos, pois como os que demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, não bêbados, aleluia. Aqueles que estão embriagados, que estão bêbados espiritualmente, que estão bêbados pela bebedice de Satanás, pelo mundo, que estão bêbados pelas coisas deste mundo, que estão embriagados em tantas coisas, que estão dormindo, que estão na sonolência, que estão no engano, que estão no encantamento, aleluia, deste mundo. Quantos estão encantados, esperando a solução que possa vir de máscaras, aleluia, contaminada da Índia, que é feita no chão, aleluia, que é feita no chão, que o governo devia proibir as máscaras que vêm da Índia e da China entrar, porque são feitas lá no chão, sem nenhuma higiene, são feitas por pessoas escravas, pessoas que é escrava do socialismo, pessoas que é escrava do comunismo, pessoas que é escrava em religiões, que nem na Índia adora 70 milhões de deuses, adora macaco, adora cobra, adora que vive tomando banho em um rio imundo chamado Rio Grande, lá aquele rio lá imundo, cheio de cadáver. Um povo hinduísta, um povo que está na cegueira, que está dormindo. A China também dorme em sono profundo das trevas. A gente não depende desse povo para viver nem para morrer. Dependemos de Jesus Cristo, dependemos de homens que pode estar na China, pode estar no Japão, pode estar na Índia, pode estar em qualquer, mas que são justos, porque em todos os países tem homens que estão em Cristo justo, mas a maior parte desses países, a maior parte não crê no Senhor, crê que a vaca é um Deus, crê que até na China eles adoram até órgão sexual e não crê em Deus. Como o Brasil crê em tanta porcaria, crê em tanta idolatria, crê em tanta imagem e não crê no Deus vivo, e ainda diz que é cristão, ainda fala na maior ignorância que são cristãos. Cristo nunca adorou boneco de barro, nunca adorou imagem de escultura, Cristo nunca carregou a imagem na cabeça, Cristo não andou bêbado na rua carregando a imagem na cabeça. Mas quantos diz que é cristão, quantos diz, cadê o Papa? O Papa se esconde com medo do coronavírus, cadê ele? Não diz que é o santo, não diz que é o poderoso, e dizia que é até divino. Alguns dizem que é divino. Cadê ele? Está escondido, com medo, porque é um mortal, um pecador miserável, que está escondido, com medo de morrer. Cadê o Papa? Cadê o Jorge Gregório argentino, que tem a identidade falsa, que diz que é Francisco, que é um dos últimos, um anticristo, um dos últimos que vai se associar com o líder mundial, que está para vir, aleluia, a glória a Deus. Mas vão receber a recompensa. O lago de fogo está preparado, o lago de fogo está preparado para os mentirosos, para os idólatras, para os profanos. Você que não se arrepende,
não é necessário você assistir isso, se você não gosta, se você não quer, mas se você crê em Jesus e você crê uma vida eterna em Cristo Jesus, acorde. O último sacerdote foi Zacarias. O sacerdotado acabou-se. Aquele que aceita Jesus se torna sacerdócio real. Você não precisa se ajoelhar no pé de um homem, aleluia, e pedir para ele, aleluia, fazer algum sacrifício, aleluia. Reza não vai adiantar. Reza não vai adiantar, porque o próprio católico diz que quanto mais reza, mais assombração aparece. O que é que ele quer dizer? Quanto mais clama pelos mortos, mais a morte vem sobre ele. Não vai resolver. O que vai resolver é orar. Orar ao Pai em nome de Jesus. Mas a oração de quem? Daquele que é contrito, daquele que se arrepende, daquele que diz: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso nascer de novo, me dá uma chance, não deixa eu morrer, aleluia, nesse pecado miserável que eu estou. Se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus, aceite Jesus. Jesus, eu não estou falando de Jesus artista, não é Jesus criado, aleluia, pelos artistas na Idade Média, não, um Jesus cabeludo. Eu estou falando do Jesus da Bíblia, aleluia, que não veio sem beleza, sem forma, na cruz do Calvário, deu a vida, aquele Jesus que foi gerado, o seu corpo, a sua natureza humana, dentro do ventre de uma jovem virgem, chamada Nossa Senhora Maria, que não tem nada com tantas senhoras e com tantas Maria, aleluia, mas aquela que está esperando a ressurreição, que está dormindo no Senhor, aquela que chamou o Filho de Senhor, porque ela sabia que ele tinha duas naturezas, natureza humana, aleluia, nascido no ventre dela, mas natureza divina, desceu do céu, é Deus. Ela sabia que era o seu Criador e o seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por Nossa Senhora reconhecer isso, por Nossa Senhora reconhecer que Ele era o mediador entre Deus e o homem, que Ele era a ponte da salvação, que Ele é o Deus vivo que desceu do céu e se fez carne. Ela não é mãe de Deus, Nossa Senhora não é mãe de Deus, é a pessoa, qualquer boca que falar, ou qualquer espírito que falar que Maria é mãe de Deus, fala com a boca do anticristo, porque o anticristo é quem fala que a carne se fez Deus, que o homem vai se fazer Deus, porque o anticristo é um homem em carne que vai se declarar a Deus, mas aquele que diz que o verbo, que Deus se fez homem, que Deus se fez carne, esse fala com a boca do Espírito Santo. Então, não reze dizendo Maria, mãe de Deus, que você está invocando o anticristo, aleluia, mas ore dizendo: ó Pai do céu, em nome de Jesus. Ele deu o Pai Nosso, que é, aleluia, um indicativo da verdadeira orientação, que é um ensinamento da verdadeira. Pai nosso, daquele que todo aceita Jesus, que está no céu, que não está na terra, porque o nosso está no céu. Seja feita a tua vontade, aleluia, aqui na terra como no céu. A vontade dele que tem que ser na nossa vida aqui na terra é como a do céu, não é como a da terra. Então está dizendo bem claro, não está clamando por morto, não clame por morto, porque você não herdará o céu. Se você clamar pelos mortos, se você clamar você quebra a hierarquia, você quebra os governos de Cristo. A autoridade máxima é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Ele é um Deus em três pessoas, porque ele é um só, porque os três têm o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma virtude. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a autoridade máxima. Ele criou a autoridade abaixo dele, os anjos, ele criou os seres humanos, mas também, aleluia, existem aqueles anjos que se rebelaram. A terça parte, o terço dos anjos, o terço que muitos clamam, aleluia, aos mortos, e eles escutam, aleluia. Quem escuta é a terça parte, os demônios. Clame ao Pai. Quando você, aleluia, você precisa de um favor, aleluia. Você às vezes vai ao pequenininho, vai a outro, aleluia. Mas não vai aquele que resolve o seu caso. Você fica rodando. Vá logo aquele que é o superior na corte máxima, o superior na hierarquia, o superior, aquele que pode julgar as tuas causas e defender as tuas causas.
ao Pai. Ele disse, o Pai disse, eu entregarei todo o poder ao Filho, toda a glória, toda a honra ao Filho. Aquele que fizer petição ao Pai, em nome do Filho, será atendido. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é essa. E diz aqui, porque todos vós sois filhos de Deus, todos vós sois filhos da luz, todos vós sois filhos da... Qual é esse vós? Aqueles que se arrependeu, aquele que Paulo está falando, essa carta de São Deus, Paulo estava dando à igreja, não era ao ímpio, não era ao mundo, filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, não ficamos dormamos, não durmamos espiritualmente, pois como os que demais, como o resto, mas vigiamos e sejamos sóbrios, não como bêbado. Porque o apóstolo Paulo diz, sejamos sóbrios, não embriagados, não bêbados. Porque quando o homem bebe no mundo, ele perde a consciência. Quando o homem bebe no mundo, ele fica caindo, ele fica sem tanta consciência. Então, o que ele quer dizer? Ele não está falando literalmente do vinho, ele está falando de não se embriagar nesse mundo, não ficar cego nesse mundo, mas estar sóbrio, acordado e vendo a glória de Deus, vendo as coisas que Deus está para fazer. Porque os que dormem de noite, aleluia, nas trevas, e os que se embriaga-se de noite nas trevas. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-os da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, o selo da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, para a destruição, para a perdição, para a morte, mas para a aquisição da salvação, para adquirir a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiamos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele, e pelo que exortai-vos, animais uns aos outros, e edificais uns aos outros, como também fazeis. Rogai-vos, irmão, que reconheça os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor, e vos ademonstre e vos ensina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe, veja o que está acontecendo. Veja a história, procure ver a história da China, para ela se tornar uma grande potência. O que foi que ela fez? Quantos dos próprios irmãos ela matou no socialismo, no comunismo? Veja, para ela ser, ela não é exemplo de uma grande nação, a China. Aleluia. A Coreia do Norte não é exemplo de uma nação boa. Aleluia. Um exemplo. Aleluia. Você vê exemplo. Olhe para Israel. Israel é um exemplo. A China não é exemplo, não. Quantos estão morrendo em Israel? Pouquíssimo. Israel é exemplo, mas a China não é exemplo, não. Muitos países, aleluia, pode ser exemplo, mas a China não é exemplo, não. Aleluia. A Suíça, um país pequeno, um dos países ricos. Por quê? Porque a maior parte é evangélico. Aleluia. Outros, aleluia, se tornaram ricos, mas sem ser evangélico, como? Vivendo da desgraça, do mais sofrido. Proibiram Bíblia, proibiram igreja, destruíram, queimaram. Vai ver as igrejas que bombardearam, tiraram o povo de dentro e botaram dinamite e derrubaram. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso, meu irmão? Meu irmão que se diz brasileiro, meu irmão que se diz norte-americano, meu irmão que se diz angolano, que se diz africano, que se diz... não importa o país que você está, você não quer isso para você? Eu creio que não quer. Um regime mau que não aceita a Cristo, que não aceita. Eu repudio esses regimes que quer entrar no Brasil, que quer destruir o Brasil, que quer prometer riqueza como anticristo, mas não quer prometer a liberdade para ter a riqueza do céu. Eu prefiro a liberdade para ter a riqueza do céu do que qualquer nação que queira implantar um regime que me impede de adorar a Cristo e de viver em Cristo. Talvez muitos de vocês não entenderam a mensagem.
Estude, procure estudar quem é a China, como foi que ela conseguiu, procure estudar o que ela fez lá, aleluia, quanto ela matou com o socialismo e com o comunismo, quantas igrejas ela tocou fogo, quanto até padre, você que é católico, que esteja ouvindo, as igrejas católicas foi tudo destruída, os padres, muitos foram presos e torturados, e muito mais vai ver na Rússia, quando era a União Soviética, botaram eles para a Sibéria para morrer em campos de concentração no gelo, botaram para a Sibéria para morrer congelado lá, e eles acabaram com as igrejas lá, o socialismo lá, o comunismo lá. Vai ver a história de Cuba, vai ver quantos foram fuzilados renegando a Bíblia, vai ver a história da Venezuela, vai ver a história desses países que são socialistas, que não aceitam, que só aceitam o cavalo vermelho. Vai ver, procure entender o que está acontecendo. E eu te digo uma coisa, a China quer quebrar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que ele defende outros países que estão oprimidos. Ele defendeu muitos países oprimidos. Ele defende, ele tem coragem de entrar em país com ditadores e executá-los e declarar julgamento e declarar, porque toda autoridade é ministro de Deus. Romanos 13. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. E a autoridade boa é a autoridade má, mas também a autoridade que faça as boas obras que receberá elogio, faça mais obras receberá os açoites. E tem muitas más autoridades que não respeitam a Bíblia, que não seguem os parâmetros da Bíblia, mas a autoridade que está seguindo os parâmetros, mesmo que não seja tão justo, mas estão seguindo em algumas partes do parâmetro da Bíblia, estão olhando, estão dizendo Deus existe, estão dizendo Deus é verdadeiro, estão glorificando de alguma maneira o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe isso, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração por todos e encerrar. Soberano Pai, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão se embriagando, Senhor, não na bebida alcoólica, mas com as vaidades, as coisas deste mundo, Senhor, abre os olhos deles, Senhor, para ver o que vem, Senhor, o que vem, que eu não posso relatar tudo aqui, Senhor, o que vem, o que está para vir, Senhor, Senhor, Pai, como Tu me mostraste, Senhor, Senhor, a queda do capitalismo já caiu, aleluia, e entrando esse regime, aleluia, Senhor, que não vem de Ti, um regime maldito, Senhor, que vem para destruir, Senhor, destruir, Senhor, a Tua igreja, destruir, Senhor, Senhor, banir os Teus mandamentos, Senhor, Pai, não deixa, Senhor, luta, Senhor, a favor, ou então, Senhor, pelo menos abre os olhos daqueles, Pai, que vão ser salvos, Senhor, abre os olhos daqueles, Pai, não deixa se perder, Senhor, eu rogo por cada um. O Teu servo Abraão rogou, Senhor. O Teu servo Abraão disse, Senhor, se tiver 30 lá em Sodoma e Gomorra, Tu vai destruir pelos 30. 25, 20, não destruirei. Senhor, eu me atrevo a pedir novamente. Se tiver 15, eu não destruirei. Se tiver 10, eu não destruirei. Senhor, não se ira comigo. Se tiver 5, eu não destruirei. Não tinha 5 justos em Sodoma e Gomorra. Deus tirou através da oração, não foi da reza, através da oração de Abraão. Aleluia. Não foi ele pedindo aos mortos, não foi ele clamando a A e a B, foi clamando ao Senhor, da presença do Senhor. Sabe por que o crente não precisa de outros para clamar? Porque ele tem a presença do Senhor. Quem não tem a presença do Senhor tem que pedir a outros para ver se chega ao Senhor. Mas a gente que vive na presença do Senhor, não precisamos de intermediário, porque nós falamos, como Abraão falou direto com o Senhor, nós falamos com o Senhor, e eu falo aqui diretamente com o Senhor dos céus e da terra, o Senhor Criador dos céus e da terra. Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dos Estados Unidos, tem misericórdia de Israel, tem misericórdia, Senhor, dos países, Pai, que crê ainda em Ti, Senhor, que crê, Senhor. Eu não rogo, Senhor, por aqueles que estão fadados ao lago de fogo. Eu não rogo, Senhor, por aqueles, Pai, que são obstinados ao erro. Eu rogo por aqueles, Pai, que estão no erro, mas vai abrir os olhos para o acerto.
e vão ser salvos, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, luta, desembanha a tua espada, luta por cada um deles, luta pela tua igreja, no Brasil e em toda parte do mundo, em nome de Jesus. Ó, Senhor, protege a minha filha nos Estados Unidos, o meu genra, o meu neto, aquelas crianças, Senhor, aqueles irmãos lá, Senhor, em toda parte do mundo, Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia. Minha filha, a tua igreja lá nos Estados Unidos está no meio da maior infecção epidêmica do mundo, Senhor. 200.000 pessoas já estão contaminadas e morrendo a cada instante, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor. Não, ó, Senhor, não deixa descer nenhuma sepultura, Senhor, aleluia, sem a tua esperança, Senhor. Eu não estou falando ímpio, mas aqueles que estão na tua presença, fortalece, Senhor, porque se ele vier a padecer, venha padecer, mas tendo a esperança do céu, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que aceitam a santa palavra do Senhor. E Jesus diz, e eu digo amém para todos.